Você venderia o seu carro para comprar um imóvel e continuaria morando de aluguel? Foi exatamente o que eu e o Pedro, meu noivo, fizemos e tivemos 48% de lucro em 12 meses. E hoje eu vou te contar como a gente chegou a essa decisão financeira, como essa oportunidade aconteceu, os pontos positivos, negativos e por que, principalmente, você deve começar a investir hoje mesmo que com pouco dinheiro. Bora? Eu e o Pedro moramos juntos há 3 anos. E aí o que aconteceu? A gente decidiu começar morando de aluguel para começar a juntar o dinheiro da entrada de um imóvel. Foi exatamente esse o plano e foi exatamente isso que a gente fez. Todo mês a gente combinou que a gente iria investir um valor para esse objetivo. Beleza? E só uma pausa aqui que eu acho isso muito interessante. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de fazer metas. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica. Eu tinha receio de traçar uma meta e desistir depois. E aí eu fui percebendo que não tem problema a gente desistir depois, porque a gente cresce ao longo desse tempo. Mas o importante é a gente estar preparada para essa mudança de rota. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui com viagem. Vamos supor que eu esteja guardando dinheiro porque eu quero ir num festival de música eletrônica ano que vem, por exemplo. E aí pode ser que no meio do caminho eu fique grávida. Ainda não, tá, Deus? Mas pode ser que no meio do caminho eu fique grávida e pronto. Aquela meta se foi, eu não vou mais naquele festival de música eletrônica. Porém, eu posso usar esse dinheiro para reformar o quarto do bebê, por exemplo. Entende quando você começa a criar o seu caminho, independente de qual seja a sua rota final, ela fica muito mais fácil quando você tem recursos para recomeçar. Sem mais delongas, vou voltar para minha história com o Pedro. E era exatamente isso que estava na minha cabeça e o do Pedro na época. Vamos começar a juntar dinheiro para a gente comprar o nosso primeiro imóvel. Até que apareceu a oportunidade. Um conhecido meu e do Pedro estava construindo casas e vendendo em um loteamento bem pertinho aqui da onde a gente mora. E aí conversa vai, conversa vem e eu nem cogitando a ideia de investir nesse tal de imóvel. Até então, eu investia em fundos imobiliários, que, poxa, a cota, você compra uma cota a partir de R$100, né? Diferente de comprar um imóvel de fato. Então, eu não estava cogitando também, porque era algo desconhecido para mim. Então, eu estava receosa. Eu preferiria continuar no mercado financeiro, porque era o lugar onde eu tinha mais domínio. Mas eu fui atrás da oportunidade para analisar essa oportunidade. Eu vi vários cases que o cara tinha feito. Eu vi várias casas que ele já tinha vendido antes de terminar a construção. Eu via que o lugar era realmente bom. Eu tinha pessoas do meu ciclo que moravam ali que eu pude perguntar sobre a região. Então, assim, essa decisão financeira, quando apareceu essa oportunidade, não foi algo que, pronto, eu tenho dinheiro aqui livre, vou entrar. Não. Foi uma decisão que a gente teve que amadurecer muito, porque cada decisão tem a sua renúncia. Bom, até então, a gente estava conhecendo o business, a gente tinha ido ver algumas casas, alguns terrenos, mas nenhuma oportunidade em si apareceu. Até que esse conhecido veio e falou: tem uma oportunidade num terreno que a Thay adorou, que é Vista Mata. Aí eu falei: putz, e agora? E aí foi que a gente começou a perguntar, tá bom, qual é o valor da construção? Por quanto que a gente conseguiria vender? E a gente chegou num denominador que a construção ficaria em torno de R$700 mil. E qual era o problema? A gente não tinha o valor todo para entrar na oportunidade. Claramente, oportunidades não avisam que elas chegam, elas simplesmente chegam. E aí a gente abraça ou a gente dá tchau e deixa para os outros. E eu queria abraçar. Só que o problema é que a gente não tinha todo o valor do investimento. Então, qual que foi a proposta que ele fez para nós? A construção vai sair em média R$700 mil. Minha parte, 350 mil. Parte de vocês, 350 mil. Só que até aquele momento a gente tinha juntado 270 mil reais para dar entrada num imóvel próprio. Olha só como as decisões são difíceis. Cada decisão é uma renúncia. Se a gente entrasse no investimento da casa, a gente não iria dar entrada num imóvel próprio quando chegasse o momento. Só que para esse valor que faltava,
a gente não estava pensando em pegar financiamento porque a taxa Selic estava muito alta. Se você não sabe, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia do Brasil. Ela é tipo a rainha do funk. Se ela sobe, todas as outras taxas sobem também, inclusive a do financiamento. E aí o que aconteceria? O nosso lucro iria diminuir, pensando aqui em cabeça de investidora, porque eu estou investindo no imóvel para vender depois de 12 meses. Era essa a ideia. Pois bem, o que aconteceu? Na época, eu já tinha um carro próprio, que eu já precisaria até vender, porque já estava bem ultrapassado, e a gente estava com um carro assinado. E naquela época, o meu carro estava totalmente parado, gente. Estava assim, literalmente parado. Eu estava perdendo dinheiro com aquele carro, literalmente. Carro a gente já perde dinheiro, mas assim, parado e velho ainda. Então, eu falei o seguinte, quer saber? Vamos vender o carro e construir esse imóvel. E foi exatamente o que a gente fez. A gente desaplicou aquele dinheiro que seria para a entrada do nosso imóvel próprio, pegamos o dinheiro, demos o sinal no terreno e aí, posteriormente, eu vendi o meu carro, a gente conseguiu completar o valor da nossa parte na construção e tchanã! Ai, gente, eu fiquei muito feliz, de verdade. Porque por mais que eu já investia e eu invisto há 10 anos, esse foi um investimento novo e eu vi realmente o patrimônio alavancar. Por quê? Porque lá atrás a gente teve a visão de começar a investir todo santo mês. Ou seja, se eu não tivesse feito isso, eu não teria os 270 mil reais para entrar nessa oportunidade. Por isso que é importante a gente começar a investir mesmo que com pouco. Mesmo se a gente não tiver planos nenhum. Por quê? Porque as oportunidades aparecem, a gente precisa estar preparado para elas. Preparado. Então, basicamente, o que a gente pensou? A gente pensou o seguinte, a nossa ideia de comprar um imóvel próprio não seria agora nesse momento. Por quê? Porque a taxa Selic está muito alta e estava muito alta há um ano atrás quando a gente entrou nesse investimento. Então qual foi a ideia? A gente pegar esse dinheiro, fazer esse investimento imobiliário, por quê? Porque o prazo também seria de 12 meses e a gente não precisaria pegar financiamento para girar esse dinheiro em um ano e aí, posteriormente, com esse valor, comprar um novo terreno e ir fazendo isso. Porque daí a gente alavanca o nosso dinheiro para depois, de repente, construir a nossa própria casa. Ao invés de dar a entrada no imóvel já construído, ao invés de dar entrada em um imóvel que só fica pronto depois de 3 anos. Então, a gente consegue ter esse fluxo de curto prazo e alavancando e fazendo mais dinheiro enquanto a Selic não diminui, enquanto o financiamento não fica favorável para nós, porque nós estamos construindo a nossa vida ainda. Nós estamos acumulando, alavancando o patrimônio. Então, as nossas decisões, a gente precisa ter sacrifício e muita coragem para tomar essas decisões financeiras. E eu não me arrependo nem um pouco. Então, resumindo, Paranauê, com a minha colinha aqui, olha que lindo. Ai, gente, esse fluxo foi maravilhoso. E a gente ainda teve muita sorte, o que não pode contar com isso, mas eu quero falar, é que antes mesmo de terminar a construção, no comecinho da construção, a casa já foi vendida. Então, deu tudo certo, graças a Deus, em um lucro de 48%. Olha só, a gente investiu ao todo mais ou menos 700 mil reais na casa, 350 mil eu e o Pedro e 350 mil nosso sócio, tá? A gente vendeu essa casa por 1.140.000 reais. Então a gente recebeu o nosso dinheiro de volta e a gente teve um lucro total nessa operação, eu e o Pedro, de 168 mil reais. Ou seja, 48% de lucro em 12 meses em cima do valor que a gente aportou inicialmente. E aí, valeu a pena ou não valeu a pena vender o carro velho para abraçar essa oportunidade? Valeu, né? Mas olha só, a questão não foi o carro, não foi a casa. A questão final é qual? A gente não sabia que a oportunidade ia aparecer, mas a gente estava pronto para ela. Porque quem tem algum dinheiro guardado consegue fazer alguma coisa, consegue alavancar. Quem não tem nada, não tem poder de escolha. Vai dar tchau para a oportunidade e passar para o próximo que souber aproveitar. Se a sua vida tá um caos financeiro, você não consegue fazer dinheiro sobrar todos os meses, você não sabe nem por onde começar a investir, se inscreve aqui no canal que eu vou te ajudar com esse passo a passo, simplificar a sua vida financeira de forma geral. E me fala aqui nos comentários se você quer saber o que a gente fez com o dinheiro do lucro do imóvel. Um beijo, até a próxima!